Meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Deus te abençoe, Deus abençoe todos os nossos inscritos e aqueles que vão chegar pela manhã, tarde, à noite e madrugada. Preste bem atenção nesse conteúdo. Acabei de receber agora esse áudio, é um áudio, é do Ministério Shalom. O Ministério Shalom tem orado pelo Brasil e, na verdade, são 3 pessoas que tiveram experiências e o Senhor manda recado para o Brasil e Venezuela. É o que vai acontecer. Quero que você preste bem atenção. Não estou aqui para dizer que é ou que não é. Eu quero que você dê a sua opinião. Eu estou aqui para apresentar. No demais, para que você deixe a sua opinião. Nós devemos julgar a profecia, não o profeta. Deixa o teu like, deixa o teu joinha, que é muito importante para o canal. No final desse vídeo, eu te ensino como você consegue uma renda complementar de 100 a 600 reais no seu orçamento, que eu creio que vai ajudar muito aí na sua casa, nos seus afazeres. Tem um botão aqui embaixo, seja membro, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Não tem fidelidade, pode descadastrar a qualquer momento, você não sabe o quanto vai nos ajudar. Preste muito bem atenção. É um recado muito forte do que está por vir para o Brasil e Venezuela. São pessoas que tiveram experiência e eu quero saber da sua opinião. Preste bem atenção. Eu quero abrir a oportunidade, para os irmãos que estão aqui, que queiram compartilhar sua experiência que tiveram com o Senhor hoje. Amém? Se tiver alguém com a sua experiência para contar, a sua visão, revelação, o que Deus fez na sua vida aqui durante esse clamor. Amém? Vamos ouvir a experiência da irmã Edilene agora, amém, amados? Graça e paz, irmão. Vou compartilhar um pouco da minha experiência. Que eu lembrar, eu vou compartilhar aqui com os irmãos, porque foi muito forte a minha experiência. Chega, meu corpo tá tremendo ainda. Quando eu estava ali atrás, louvando ao Senhor, o Senhor usou a apóstola para falar comigo muito forte, sobre muitas coisas que eu estava com dúvida. E ali o Senhor usou ela para falar comigo, renovando os meus dons. E ali quando eu estava falando em língua com ela, ali eu estava entendendo ela falar e eu estava falando. E naquele momento começava a abrir minha visão, começava a entrar no campo de guerra. E ali o anjo do Senhor falava que era para mim guerrear falando em línguas, porque o nível de guerra estava muito alto pela Venezuela. E ali eu começava a falar e foi renovando. E naquele momento minhas armaduras foram sendo colocadas no meu corpo. E quando ela ministra arrebatamento em mim, o anjo do Senhor estava me esperando e antes de ir ao céu, eu fiz a pergunta para ele e disse que sim. E quando eu vou ao céu, irmão, eu já estava equipada. E ali só fui para receber uma instrução. E ali o Senhor, ele falava que nós vamos vencer todas as guerras, mas principalmente nós temos que guardar nosso coração. Nós temos que deixar as coisas do dia a dia querer entrar no nosso coração. E ali o Senhor falava para mim, filha minha, guerreira, não deixe nada atingir seu coração, porque você tem guerra de alto nível para enfrentar pela minha nação. E não só pela minha nação, mas pelas pessoas específicas. E aí ele falava, e hoje você vai guerrear também por Venezuela. E ele falava, e o nível de guerra é alto ali naquele lugar. E ali, irmão, ele mandava guerrear primeiro pelo Brasil. E quando eu estava guerreando pelo Brasil, muitas coisas o Senhor me mostrava ali caixões, muitos caixões. E ali o Senhor falava que muitas pessoas vão morrer. E eu dizia, como assim, Senhor? E ele falava que é uma guerra que vai acontecer. E ele falou que muitas pessoas vão morrer. E ali eu via pessoas, não só pessoas da esquerda, mas tem pessoas inocentes também ali naquele caixão. E o Senhor falava que o inimigo está planejando, querer destruir pessoas inocentes. Mas ali ele falava que era para mim guerrear.
E quando eu estava guerreando, ele falando que ele estava dando a vitória pro povo brasileiro. E ele falava que era pro povo brasileiro que ora, que clama, não desistir, não desiste. E ele falava, continue orando. E peça, ele falava, peça para mim todos os dias renovar as armaduras de vocês, porque ele falou que vocês vão precisar. Ele falava que nós vamos precisar das novas armaduras, pedir para ele todo dia renovar nossas armaduras. E ali, irmão, enfrentava uma guerra pelo Brasil. E ali o Senhor dava a vitória. E quando eu saía dali, eu ia guerrear por algumas pessoas específicas, que o Senhor falava que tinha botado, o inimigo tinha botado tristeza no coração para que não fosse trabalhar no encontro com Deus. E ali ele falava que era para mim guerrear. E ali o Senhor deu a vitória. E quando eu fui, irmão, pro guerrear pela Venezuela, eu me deparei com muitos demônios. E ali foi uma guerra travada para mim. Assim, uma guerra de alto nível. Que eu confesso para os irmãos que eu nunca mais tinha visto uma guerra assim. E ali naquele local via um local onde estava tendo votação. E ali o anjo do Senhor falava que ia acontecer muitos roubos ali naquele lugar. Mas o roubo que ele falava era de voto. E ali ele falava assim, você tá vendo como acontecem as votações? E ele falava bem assim, vai ter muito roubo aqui. E ele falava assim, esse local, ele é dominado por demônios. Não só demônios, como os principados, potestades tem nesse lugar. Tudo para destruir o povo, um povo humilde, um povo que ora. E eu via uma igreja muito bonita, uma igreja diferente. E ali eu vi muitas pessoas de joelho, orando e pedindo, clamando ao Senhor, para que o Senhor botasse uma pessoa que pudesse cuidar daquele local. E ali o Senhor falava que ele já levantou uma pessoa, mas o inimigo trabalha de uma forma para destruir. E eu via um homem, e esse homem, ele estava participando da política. E ali o Senhor falava que esse homem era do agrado dele para que ele viesse ganhar e cuidar daquela cidade. E ali o Senhor falava que eu tinha que guerrear. Eu começava a guerrear ali naquele local. E eu enfrentava muitos demônios mesmo. E eu me deparava com um principado. E esse principado, eu já tinha visto ele. E ele está diferente. E ele falava bem assim, aqui não, aqui vocês. E ele falava que vocês, povo que ora, aqui vocês não vão entrar. E ele falava, aqui o povo daquela igreja que não vai entrar. E ele falava que era daqui, que o povo da igreja que ora daqui, da Shalom, não ia entrar ali naquela cidade. E ali eu falava assim, mas eu vim aqui porque o meu Deus mandou eu vir. E ele me escolheu para estar aqui, para guerrear pela essa cidade, pelo povo que está aqui. E eu falei bem assim, nada vai impedir. E eu falava, se você olhar para trás, você vai ver anjos e anjos que vieram comigo para estar nessa guerra. E ali, irmão, aparecia uma caravana de anjo, muito anjo. Os guerreiros começavam a guerrear e a gente travava uma guerra ali naquela cidade. E eu via pessoas diferentes, com armadura guerreando também ali. Pessoas de fora, pessoas também daqui guerreando ali naquela cidade. E o Senhor falava, eu me alegro, porque eu sei que eu tenho um filho e tenho um povo que ora não só pelo Brasil, mas ora por todos. E hoje vocês estão travando essa guerra pela essa cidade. E ele falou, e eu sou um Deus que vou dar a vitória aqui nesse lugar. E ali, irmão, foi quando eu voltei da minha experiência. Amém? Glória a Deus. Mais alguém, amados irmãos? Amém? Vamos ouvir a experiência da Evelyn. Amém, graça e paz. Vou compartilhar um pouco da minha experiência de hoje. Quando a apóstola veio ministrar sobre a minha vida, rapidamente eu vi os anjos do Senhor, eu fazia a pergunta para eles e eles respondiam que sim.
e me levava até o céu. E quando eu chegava lá no céu, o Senhor falava algo pessoal para mim, me respondia algumas perguntas. E foi quando o Senhor dizia bem assim: filha, você está preparada para essa guerra? É uma guerra de alto nível. E eu dizia: sim, Senhor, eu vim preparada para essa guerra. Foi quando o Senhor me levava para a sala de armaduras e me revestia das minhas armaduras e me levava até a guerra. E ali, amados, eu via muitos demônios, muitos principados. E o Senhor falava bem assim: não temas, vá, use a sua autoridade. E ali eu começava a guerrear. E foi quando eu via um principado, ele tinha duas faces. E ele vinha e me afrontava. E dizia que eu não ia conseguir guerrear. E eu falava bem assim: maior é o que está com nós, e o Senhor dará vitória nessa guerra. E ali eu começava a travar uma guerra intensa com aquele principado. E foi quando o Senhor dizia bem assim: filha, não tenha medo, não tenha de nada que Satanás possa te acusar. Guerrei. E foi quando eu comecei a guerrear, e ali o Senhor, eu via que a minha força aumentava de uma tal forma. E o Senhor dava vitória contra aquele principado. E o anjo do Senhor dizia bem assim: a guerra ainda não acabou. Eu vou te levar em alguns lugares para você guerrear. E o Senhor me levava até Venezuela e eu começava a guerrear. E no meio da guerra eu observava a cena e eu via assim os planos de Satanás contra aquele país. E eu via que Satanás, os planos dele era matar todos, para que ninguém tivesse a oportunidade de ouvir da palavra do Senhor, do amor. E ali o Senhor dizia bem assim: mas eu darei vitória. E eu vou libertar a nação Venezuela. E o Senhor falava bem assim que não é pra gente parar de orar. E o Senhor falava algo pra mim que eu achava muito interessante. Ele dizia bem assim: a minha palavra e a oração são a base, filha, para uma guerra, para a vitória. Não deixe de orar. E quando eu dar a vitória, não pare. Continue orando. E o Senhor falava bem assim que Satanás tem se levantado com grande fúria, que ele ia começar a atingir no físico, mas pra gente não ter medo, mas sim usar a autoridade que o Senhor deu pra nós. O Senhor falava bem assim: filha, ninguém irá impedir o agir da minha mão. O Senhor falava bem assim: eu virei com justiça para aqueles que precisam ser julgados, e eu virei também com misericórdia. E o Senhor falava assim que muitas vidas ainda ouvirão e se renderão ao Senhor. E o Senhor falava bem assim: então peçam porque assim como pedires, acontecerá. E foi essa a minha experiência. Amém, glória a Deus. Amém, mais alguém? Nós vamos ouvir a experiência. Nós vamos ouvir a experiência do irmão Kaique, o jovem Kaique lá de Diamante, da Shalom Diamantina, em Minas Gerais, amém? Graças a Deus, na minha experiência de hoje, apareceu o anjo que me acompanha. Eu logo fazia pergunta para ele, ele me levava até o céu. Chegando lá, eu me equipava com as minhas armaduras, e quando eu descia para a guerra, eu podia contemplar a mão do Senhor sobre o globo terra. E o Senhor falava: filho, por acaso eu perdi o controle? Eu falava: Senhor, o Senhor jamais perdeu o controle, tudo está em tuas mãos. E aí o Senhor falava: tudo que eu falei e tudo que eu revelei à minha serva Janaína e aos meus guerreiros, isso eu farei. Tudo que eu falei que eu iria fazer irá se cumprir no meu tempo. Diga ao povo que marchem, que continue a clamar. E ali o Senhor me levava até o céu e eu via uma grande sala, e naquela sala tinha muita glória. E tinha um vaso gigantesco, cheio de unção. E o Senhor falava que aquilo era a nossa oração que chegava até Ele.
E no meio desse vaso tinha um relógio que já estava marcando 11h59, quase dando meia-noite. E o Senhor falava: eis que já é chegado o fim deste deserto que vocês têm enfrentado no Brasil. Eis que já é chegado o fim deste tempo e começará o meu tempo novo. E ali eu via muitos anjos descendo, anjos a qual eu nunca tinha visto. Anjos muito diferentes. O Senhor falou: eu mandei eles com uma missão. E eles vão executar e não vão voltar atrás. O que eu mandei eles fazerem, isso eles farão, sem dó e sem piedade. Aqueles anjos desciam com convicção de fazer aquilo que Deus mandou. E quando eu descia para guerrear pela nação brasileira, ali eu comecei a contemplar um grande exército do Senhor. Eu via guerreiros com espadas gigantes e demônios correndo. Eu vi o exército de Deus avançando. E o Senhor, Ele falava que a nossa oração estava ultrapassando fronteiras. E ali eu vi a nossa oração invadindo outros países ao redor. E o Senhor libertando outros países, outros povos, através das nossas orações. O Senhor falava: isso que eu visitarei com o meu poder, com a minha glória. E ali era como se a ponta do dedo de Deus tocasse no planeta e ali derramasse um poder, uma glória tão forte. Eu falava: eu capacito os guerreiros para cada guerra com a minha unção e com a minha mão. E essa foi a minha experiência. Glória a Deus. E vamos ouvir a experiência da irmã Pamela. Amém? Eu tava na rua, aí quando eu cheguei em casa o Senhor falou comigo pra mim abrir a live. Aí eu abri a live e abri a live, tava bem na hora que o Senhor tava chamando os guerreiros. E aí eu entrei dentro do meu quarto, eu espelhei pra TV e fechei os meus olhos. Na hora que eu fechei os meus olhos, o anjo do Senhor veio até mim e coloca a minha armadura e disse: mulher, o Senhor manda te levantar, pois Ele te botou como guerreira. Aí assim a minha visão, ela abre, aqui no meu quarto ela abre. E aí eu começo a ver um lugar e que tá um caos aquele lugar por causa da eleição. E aí já tinha gente com muita esperança. E aí o anjo do Senhor disse que eu precisava guerrear por aquele povo. E aí eu disse: onde é que eu estou? E aí ele disse que estava na Venezuela. E que ali havia um povo que clamava pelo Senhor. E ali eu comecei a ver um monte de demônio. Era muito demônio. E aí a minha espada, ela começava a brilhar mais forte junto com a minha armadura. E ali eu começava a guerrear, eu começava a falar em línguas, eu começava a guerrear dentro do meu quarto. E eu começava a guerrear. E aí aparecia anjo do Senhor, eu ouvia o apóstolo falar os comandos que ele dava. E o anjo do Senhor vinha e ajudava naquela guerra. E aí eu começava a guerrear, eu guerreava por aquele povo. E aí o anjo do Senhor me tirava daquele local e me mostrava um monte de obra de feitiçaria no meio de um mato, no meio de uma floresta bem fechada. E aí eu começava a quebrar aquela obra de feitiçarias. Eram muitas obras, tinha muita bandeira da Venezuela e do outro partidário que está contra o atual presidente. E ali o anjo do Senhor disse que eu precisava quebrar aquela obra de feitiçaria. E ali eu comecei a quebrar a obra de feitiçaria naquele momento. E eu quebrei, e aí eu começava a cavar e desfazer as obras de feitiçaria naquele lugar. E ali o anjo do Senhor nos dava vitória, o Senhor nos dava vitória naquela hora. E depois, naquele exato momento, eu comecei a ver aquele país de cima. Ele estava todo sujo de lama. Aí vinha um balde, tinha uma água, e ela passava por
por esse país que a Venezuela ela passava. E conforme a água ia caindo, ela ia limpando aquele sujo, aquela podridão, ela ia saindo, ia passando uma água bem cristalina. E aquele país estava sendo limpo, purificado naquele momento. E aí depois o anjo do Senhor me levou até o Congresso Nacional. E ali o Senhor disse que eu precisava guerrear, porque algo estava para acontecer num país. E aí eu dizia, anjo do Senhor, aonde é que eu estou? Eu sei que aqui é bem no plenário, mas em que parte? Era naquela área onde fica os deputados, onde acontecem as votações. E ali o anjo do Senhor dizia para me guerrear, porque ali iria acontecer algo que poderia ajudar o atual presidente a destruir a nossa nação. E ali o anjo do Senhor disse para me guerrear. E começou a aparecer um monte de principados. E aí os principados eu começava a guerrear. E aí eu começava a ver outros irmãos no mesmo lugar que eu, guerreando junto comigo, que eu não conheço. E ali a gente guerreava contra aqueles principados. E o anjo do Senhor dando força. E parecia assim, quando eu me cansava, o meu corpo ele se renovava. A gente se renovava, e ali no meio daquele local, e a gente guerreava. Aí veio tipo eu não sei explicar, eu já tinha visto uma vez, tipo assim, sei lá, um helicóptero, mas não é um helicóptero que a gente fica sentado, eu não sei. E ali o anjo do Senhor disse que eu tinha que entrar naquele lugar, e eu tinha 2 armas assim, igual uma metralhadora, e eu começava a atirar, e aqui dentro do meu quarto uma glória, e eu começava a falar em línguas, e ao mesmo tempo eu tava vendo a guerra acontecer. E ali naquele lugar, o anjo do Senhor e o Senhor Jesus nos deu vitória. Depois dali, o anjo do Senhor me leva até o céu. E o Senhor chamou a minha atenção, né? Falou algo ali pessoal para mim. E ele disse também que era para me falar para a igreja não desistir. Não desistir. Porque ele tá vindo, ele já tá tão próximo. Enquanto a gente menos imaginar, ele tá voltando para pegar a sua noiva. E essa foi a minha experiência de hoje. Aleluia, amém. Tá aí, meus irmãos, vocês assistiram. Agora eu gostaria de saber da sua opinião. Qual é a sua opinião? Deixe aqui nos comentários. Não estou aqui para poder falar que é ou que não é, mas eu gostaria de saber da sua opinião. Se você não concorda, eu te respeito perfeitamente. Que Deus te abençoe por você poder estar aqui no meu canal. E deixe o teu like, deixe o teu joinha, que é muito importante para o canal. Compartilhe. Quando você faz isso, você está nos ajudando muito ao crescimento do canal. Tem um botão aqui embaixo, seja membro desse canal, R$ 4,99 ou R$ 14,99. Você vai ser um assinante do canal, mas não tem fidelidade. Você pode descadastrar a qualquer momento. Ou a chave Pix está aqui embaixo. Você vai plantar uma semente no meu ministério, aquilo que Deus tocar no teu coração, e o Senhor falou comigo. Aquele que plantar no teu ministério, a semente que for, será 7 vezes mais. Se tem pessoas conosco, é porque simplesmente eles têm visto que Deus tem respondido a nossa oração por misericórdia. Faça uma prova com Deus. Você vai ficar agora com um vídeo como conseguir uma renda complementar no seu orçamento de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet, com o seu celular. Espero que seja bênção para a sua vida. Deixa o teu like, deixa o teu joinha aqui, que é muito importante para o canal. E me siga no Instagram, Olavo Amaral. E não deixe de deixar o teu joinha. Até o próximo conteúdo, até a próxima mensagem, o próximo vídeo. Fiquem todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, meus irmãos. Se você ficou comigo aqui até agora, nesse momento, é porque você quer saber como que você consegue uma renda a mais no seu orçamento, que vai de 100 a 600 reais na sua casa, com a sua internet e com o seu tempo. Vai depender da sua dedicação e um serviço honesto, lícito,
eu creio que vai te ajudar. O não você já tem, você pode procurar o sim. Aí você vê se vai ser válido para a sua vida ou não. Já tem algumas pessoas sendo abençoadas, eu creio que vai ser bênção para a sua vida. Não é nada de joguinho, não é nada de ficar brincando, não. Vai ter que ter um esforço, um trabalho, né? Vai requerer uma atenção sua, mas você pode fazer na sua casa com o seu celular. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Aqui no primeiro comentário tem um link fixado. Chame a irmã Garcia. Ela vai te dar o caminho entre as pedras. Ela tem uma mentoria e ela vai te falar como que funciona para você ter de 100 a 600 reais ao dia em 24 horas com a sua internet, com o seu celular e na sua casa. Vai depender da sua dedicação, tá bom? Que você venha aqui no primeiro comentário, chame ela. Eu tenho certeza que, se for válido para você, será bênção e uma complementação a mais no teu orçamento. E Deus te abençoe, que a mão de Deus venha prosperar na tua vida em tudo, em nome do Senhor Jesus.